Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico, a pauta do momento na programação da nossa TV Serra Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui no ar pelos canais 26 e também 526 da NET para toda a região de alcance da NET Farroupilha. Eu quero pedir licença aos senhores para momentaneamente, durante o programa, fazer a remoção da máscara, mas nós em Farroupilha e também no estado precisamos fazer o uso da máscara. Ela é fundamental na prevenção, na proteção, tanto para a pessoa quanto para quem está ao nosso lado. Então, sempre use máscara no carro, no trânsito. Quando você sair de casa, não esqueça desse acessório que agora é indispensável para o nosso dia a dia. A entrevista do dia também está disponível no nosso Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, acompanhe esse programa também e ainda no nosso canal no YouTube TV Serra Farroupilha, também com todos os conteúdos que são produzidos pela nossa TV Serra Farroupilha. Hoje eu recebo aqui nos estúdios a diretora do campus da UX Farroupilha, a professora Fernanda Maria Francischini Schmitz, é a nossa convidada para o bate-papo no dia de hoje, porque a Universidade de Caxias do Sul está com aulas não normais, mas praticamente normais para a situação do momento. Não tem aula presencial, mas tem a aula online, a aula virtual, assim chamada também. E vamos conhecer um pouco mais de como está a rotina na UX Farroupilha, na própria Universidade de Caxias do Sul, como um todo também, nesse período ainda de pandemia, a partir do dia 20 de março, quando praticamente fechou tudo, parou tudo, e depois tem se retomado as atividades, algumas delas, de uma forma mais gradativa, mais lenta, mas acredito que ainda ninguém voltou àquele ritmo que vinha empregando até a primeira quinzena do mês de março. Professora Fernanda, bem-vinda, prazer recebê-la aqui, tudo bem? Tudo bem, então eu vou pedir licença também para tirar a máscara temporariamente. Sim, estamos trabalhando, Leandro, no modelo síncrono, online síncrono. Online síncrono. Isso. Nós tivemos um período de uma semana, no dia 16 de março, houve a suspensão das aulas até dia 23. E nesse momento nós então nos preparamos e os alunos passaram a ter as aulas, todas elas de forma online, nos horários normais de suas aulas. Então o professor fica na sua casa, no computador, os alunos ficam cada um na sua casa. No seu computador? No seu computador, e elas são transmitidas no horário de aula, com as explicações, com a participação dos alunos, dos professores, dos trabalhos. Elas ficam na mesma modalidade de que se fossem aulas presenciais, né? A diferença é aquilo que a gente chama de sala de aula sem paredes. Né? Nós ficamos todos juntos ao mesmo tempo, nos horários normais de aula. Inclusive, eles têm o intervalo, no horário de intervalo, eles têm o feriado universitário, quando é o dia de feriado, como se fosse um horário, como se fosse um período normal. A diferença é que, em vez de fisicamente nos encontrarmos em salas de aulas dentro dos campi, nós estamos fazendo isso de forma online. Ou seja, o calendário letivo está seguindo, as aulas acontecem, só não tem aquela aula presencial, mas o resto é tudo igual, a mesma carga horária, o mesmo período, por isso online síncrono, porque é online sincronizado com o horário, é isso, né? Com o horário, isso aí. Nós tivemos uma semana só de alteração, essa semana que foi suspensa, ela foi prorrogada, então agora uma semana mais em julho. Houve uma repactuação, né, das formas de avaliação, de datas de calendário de provas, de atividades para a organização,
Mas seguimos com o nosso calendário normal de aula, com a nossa programação para o segundo semestre, normal, de forma normal. E como é que acontece, como é que é para o próprio professor, porque a professora Fernanda também, além de ter o cargo de diretora da UX Farroupilha, campus da UX Farroupilha, também a professora está em sala de aula. Eu fico me perguntando como é que é para o professor, por exemplo, aplicar uma prova, né? Não ter aquela prova presencial, como é que é uma avaliação online? Bom, nós estamos trabalhando mais com avaliação por competências, por construção, né? Isso não retirou a avaliação por resultado também. Também é possível fazer provas online, eu mesmo fiz isso com as minhas turmas e o resultado foi bastante interessante, porque se tem ferramentas hoje que possibilitam isso. Então, a UX ela já tem o seu centro de educação digital, o Sinted. Então, nós já tínhamos essa estrutura, o que facilitou para a universidade foi já a existência do Sinted, né, que já nos dava todo um apoio para a educação digital, e agora, então, foi fundamental. E aí, esse nosso centro de educação digital auxilia os professores nesse sentido de, tanto na questão pedagógica em si, quanto na questão de avaliação, enfim, tudo que é necessário. Agora, com certeza, é todo um processo novo para o professor e para o aluno. Não é uma situação que nós estávamos habituados. Ou preparados, até um pouco preparados talvez sim, mas preparados para começar na prática talvez não, né? É que foi muito rápido, né? Aquilo que nós estávamos comentando, né, Leandro? Foi muito rápido, de uma semana para outra. Nós tínhamos já o Centro de Educação Digital, já vínhamos trabalhando, os professores já tinham, vários professores já com capacitação nesse sentido, mas essa situação de uma semana para outra, nós passamos a 2.700 turmas nessa modalidade. Então foi em toda a universidade, perto de 2.700 turmas, a universidade colocou em funcionamento nesse modelo. Então houve um comprometimento muito forte dos professores, uma adesão dos alunos, os alunos também, eles estão de parabéns, porque eles compraram também essa ideia e eles estão mantendo as suas aulas, as suas participações. Então tem sido a gente tem tido uma experiência muito positiva, apesar de ser uma situação completamente inesperada, triste. Enfim, estamos todos muito preocupados, né, com essa questão de saúde. Mas se pensarmos em termos educacionais, a resposta ela foi rápida e positiva. Com certeza. Até porque veio tudo muito repentinamente, a necessidade de parar tudo, de uma espécie de um lockdown também. Foi um lockdown que nós tivemos no início, e então se teve uma perda, academicamente falando, na universidade, de apenas uma semana, que será compensada agora com o recesso, abocanhando uma semana do recesso do mês de julho. Então, para a universidade, no presente momento, não tem assim uma perda acadêmica maior, né? Foi possível readaptar a situação. Nós tivemos as questões das aulas práticas, então algumas situações práticas elas são mais complicadas, né? Isso vai ter que ser avaliado e reorganizado, mas no geral os alunos estão conseguindo ter as suas aulas, e o resultado disso é a satisfação dos alunos. Sim. Nós fizemos uma pesquisa agora. Foi boa a satisfação? Está sendo muito boa. Nós fizemos uma pesquisa entre 17 de abril e 7 de maio. Essa pesquisa está no site da universidade, e nós temos com um pouco mais de 80% dos alunos satisfeitos com o processo, em torno de 10 a 13% neutros, para eles era indiferente, e só o restante, 7%, que não se adaptaram. Então a gente vê que a grande maioria se adaptou e está satisfeito com essa solução que a universidade conseguiu alcançar nesse momento, né? Esse modelo, professora, ele permite, por exemplo, o aluno pode estar em casa, no local de trabalho. Claro, o local de trabalho não é o ideal, né? Mas na casa dele, acessa
começa o sistema na hora programada, a aula vai iniciar às 7h40 da manhã, vai ser no vespertino, vai ser à noite, o professor pode estar na casa dele e se converge de uma forma normal. Inclusive o professor consegue fazer chamada também? Sim, a gente conversa, o aluno abre o microfone, eles não gostam muito de abrir a câmera, né? A gente brinca com eles que eles meio que se escondem, mas eles falam, eles escrevem, eles participam, normalmente eles perguntam, eles fazem os exercícios de forma normal, como se fosse há uma interação. Há uma interação total entre o professor e o aluno, porque nós é no sistema de videoconferência, sim, né? Então aí a interação é instantânea. É instantânea o tempo todo. Sim. E a questão, a professora falava das aulas, das atividades mais práticas, tem alguns cursos na Universidade de Caxias do Sul, vamos falar da área da medicina, vou falar da minha área, que é a área das comunicações, e tem outras também que têm atividades práticas. Estas, talvez, a parte prática ainda é uma construção a ser feita? Em alguns momentos ainda tem uma construção a ser feita, mas isso está sendo organizado. Outros momentos, os próprios projetos pedagógicos, eles prevêem partes das práticas de forma teórica, então dá para ir adiantando essa parte teórica. E tem situações, por exemplo, a questão que nós temos aqui, o SAJU, o atendimento jurídico, o fórum também está com os processos, está com os prazos suspensos. Sim. Então nós temos algumas coisas que não dependem só da universidade, né? As escolas, com os alunos da pedagogia, também há toda uma construção a ser feita junto com os outros entes, né? Isso tem que ser feito em conjunto. Mas tudo está sendo pensado, está sendo trabalhado, conversado, os coordenadores estão envolvidos, os alunos estão acompanhando, e aquilo que é possível fazer, nós estamos buscando, sim, fazer o tempo inteiro e deixar o aluno o mais garantido e tranquilo e satisfeito possível nesse momento. E para os professores, a adaptação dos professores, dos docentes, ela foi tranquila também na sua maioria? Sim, na maioria foi, porque a gente já vinha sendo capacitado para a educação digital, né? Nós já temos, a universidade já tem o seu sistema próprio de o AVA, que nós chamamos, né? Que é o ambiente virtual de aprendizagem. Nós já temos isso há muito tempo. Então, isso nós já tínhamos. Então, foi mais uma capacitação em relação ao Meet, que a gente usa, o Hangout Meet. Foi alguns sistemas ali nas primeiras semanas, para adaptar para que todo mundo ficasse confortável nesse sistema. Hoje está fluindo muito bem, de uma forma muito tranquila. No começo deu umas travadas normais, né? Porque foi muito rápido. Para o professor, ele se reorganizou, porque o professor tem uma estrutura didática para uma forma de aula, ele teve que se reorganizar e ele fez isso, né? Como os alunos também fizeram na forma também de se adaptar. Então foi um conjunto de situações que facilitou esse momento. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo comercial, em seguida a gente volta conversando mais com a professora Fernanda Maria Francischini Schmitz, é a nossa convidada no dia de hoje, ela é diretora do campus da UX aqui em Farroupilha, a nova realidade, enfim, como a UX também está no momento da pandemia da Covid-19 e que boa notícia, apenas uma semana de interrupção geral das atividades das aulas, depois tudo foi retomado já dentro desse modelo online e também as aulas programadas acontecendo virtualmente de acordo com o horário que está programado, que estava programado para ser presencial também. E desta forma, os alunos, os acadêmicos da UX não estão tendo prejuízo também. Como a gente diz, o semestre letivo, ele vai rolando, vai acontecendo e praticamente o primeiro semestre quase já às vésperas de ser cumprido. A gente volta em seguida com a entrevista do dia, conversando mais com a professora Fernanda, que hoje é a nossa convidada. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa
e Serrana. Juntos, nossa gente vai mais longe. A nossa corrente do bem continua. Você sabia que a máscara ajuda a conter o vírus? Então, sempre que você precisar sair de casa, use a sua. Mesmo as máscaras caseiras impedem a disseminação de gotículas expelidas pelo nariz e pela boca, formando uma barreira de proteção. E assim, se todo mundo usar, estaremos cuidando um do outro. Mas lembre-se, a máscara não substitui os cuidados de higiene das mãos e do distanciamento, que ainda precisa ser mantido. Use a sua máscara e entre nessa moda do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia, hoje aqui pela TV Serra Farroupilha, com a presença da professora Fernanda Maria Francischini Schmitz. Ela é diretora do campus da UX em Farroupilha. A nossa entrevista do dia no ar pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET, também pelo Facebook TV Serra Farroupilha e ainda também pelo nosso canal no YouTube. Você pode ficar acompanhando esse programa no Facebook a hora que você quiser e também no nosso canal no YouTube. Bom, professora Fernanda, falando um pouquinho também sobre a rotina da Universidade de Caxias do Sul, porque a universidade e seus campos sempre com muitas atividades, cursos de extensão, uma rotina muito intensa. O que mudou, como está depois do início da pandemia do novo coronavírus? Bom, o que mudou em relação à graduação foram as aulas síncronas, né? Em relação às outras atividades, extensão, pós-graduação, enfim, nós estamos adaptando essas atividades para esse mesmo modelo síncrono. Os cursos de extensão, eles já estão acontecendo, já vários aconteceram, outros estão sendo alterados para esse modelo. O curso de pós-graduação, que nós tínhamos 2 cursos programados agora para iniciarem no primeiro semestre, eles estão sendo transferidos para o segundo semestre, no modelo também com possibilidade de aulas síncronas. Então, nós estamos preparando toda a estrutura para que possa ser utilizada das duas formas, né? Tanto presencial quanto síncrona. Os cursos de extensão nos chamou atenção, várias procuras. Boa procura. Boa procura. Nós estamos... Mas como eles acontecem também online? Online, alguns cursos já eram EAD, né? Eram no sistema EAD tradicional, que é aquele que tu não é síncrono, né? Aqueles cursos, eles já aconteciam. Agora nós transformamos eles, alguns em síncronos, e isso tem funcionado bem. Os alunos têm gostado, eles conseguem interagir melhor com o professor, diferente do EAD, né? Porque o EAD, certo, propriamente dito, tu não interage efetivamente, né? E no síncrono, sim, é como nós estamos falando aqui. Então, isso tem funcionado também para cursos de extensão. Temos feito algumas lives com os professores, com convidados, que são disponíveis para as pessoas acompanharem. Ontem tivemos uma, então o campus fez uma com o Frei Jane. São Sebastião do Caí também teve uma, né? O São Sebastião do Caí está fazendo a semana acadêmica, né? Segunda, terça e quarta. Muito interessante também, no sistema de palestras e mediações, também desse formato. Então, nós estamos com o projeto UX Comunidade Digital. Ele está dentro do site da universidade, entrando em extensão, tem lá o link em UX Comunidade Digital, tem várias atividades disponíveis gratuitamente para a comunidade. Entre ali na comunidade digital e pode participar dessas, sem custo algum, dessas atividades. Isso tem dado um resultado muito interessante, porque as pessoas, às vezes, em casa, ela quer fazer alguma coisa diferente, ela precisa fazer alguma coisa diferente, e ali tem um espaço, tem uma oportunidade boa de participação.
Certo, é tudo novo, é tudo um readaptar, um reinventar-se, é uma recriação também, e porque a gente não sabe até quanto tempo tudo isso vai durar, né? Nós estamos sempre, a UFS tem seguido o decreto estadual e os decretos municipais, onde ela está inserida. Onde ela está inserida, né? Então nós estamos acompanhando, todos os diretores acompanham o tempo todo, e então nós estamos seguindo exatamente o que a lei determina. Mas não temos a certeza de quando isso vai... Temos uma previsão, né? Mais ou menos, mas a certeza a gente ainda não tem. Então, estamos nos programando para que isso possa ser absorvido o tempo que for necessário. Esse modelo de aula online uníssíncrona, ele deverá, com certeza, todo o primeiro semestre, e ainda deverá iniciar o segundo semestre, né? Acredito que o segundo semestre não. Não? Acreditamos... Tem a probabilidade de não. Estamos programando o segundo semestre de forma presencial. A programação da universidade é do segundo semestre de forma presencial. Neste primeiro semestre, nós estamos, então, acompanhando os decretos, que ainda vai o mês de junho, uma parte a evolução, né? Então, nós vamos sempre trabalhando com as datas dos decretos. Mas acreditamos que até agosto a coisa esteja já mais normal. E uma forma de inserção e de interação da universidade com as suas comunidades tem sido as lives, então é isso? Muitas as lives direto nas diferentes unidades, né? Semanalmente nós temos aqui em Farroupilha? Olha, não tem uma programação... Uma periodicidade. Mas algo acontece. Sempre está acontecendo alguma coisa, né? Quase toda semana uma live, todas as semanas nós temos cursos, atividades. Por exemplo, a semana passada nós tivemos na sexta, nessa semana tivemos na terça. Então, na semana que vem a gente já tem programado de novo. E tem acontecido... E com temas mais variados possíveis. Mais variados possíveis. A semana passada falamos sobre as medidas provisórias, ontem tivemos uma sobre espiritualidade. Com o Frei Jaime Bétega. E nós vamos trabalhando conforme também as demandas da comunidade vão chegando. Porque nós também temos sugestões dos alunos, dos professores, de pessoas que seguem a gente no Instagram, no Face, e dão essas sugestões. E nós vamos buscar, então, essas lives, essas alternativas, né, esses encontros. Com certeza. Bom, uma questão importante que muitos podem estar se perguntando: e o processo seletivo de inverno, conhecido vestibular de inverno, ele também vai ser afetado? Ele vai ter um outro comportamento dada a pandemia da Covid-19? Sim, a gente já entrou, né, com o processo do vestibular de inverno, embora nós tenhamos hoje o processo seletivo contínuo, né, que semanalmente é pela nota do Enem, ou de antigos vestibulares da universidade. Enem é 2014 a 2019 e vestibulares da universidade 2015 a 2020. 5 anos de cada, né? 5 anos de cada. Então, esse é o processo seletivo contínuo que ocorre toda semana. Se a pessoa não tem nem a nota do Enem, nem a nota de um antigo vestibular de 5 anos da universidade, uma vez por mês nós temos, então, a prova de redação, que vai acontecer agora em junho, dia 28. Dia 28 dia de 28 junho. Esta quinta-feira, né? 28 de junho. Junho, tá perfeito. Isso aconteceu agora dia 22 de maio, agora 28 vai de junho. E desculpa, 26 de junho. 26 de junho. 26 de junho, certo. Desculpa. E que é a redação. A diferença é que antes nós fazíamos a redação de forma presencial, agora a redação está sendo feita desde o início da pandemia de forma online. Então, há já algumas situações em que alguns processos, né, que o candidato tem feito a redação online. Tem funcionado, já temos, aqui em Farroupilha já temos matriculado, inclusive, já nesse sistema. E a diferença é que esse ano o vestibular de inverno na área da medicina, que ele sempre é feito de uma forma com muito mais tempo, enfim, e ele precisa, então, ele demandaria um contato maior, o vestibular de inverno será feito, então, com a nota do Enem. Do Enem. Do Enem. Excepcionalmente, excepcionalmente, nesse de inverno, ele será feito com a nota do Enem.
Então não teremos o conhecido vestibular de inverno para a medicina, não haverá. Não, ele haverá. Mas sim, de uma forma diferente. Só que de uma forma diferente, Aproveitando a nota do Enem. Isso. Então ele ocorrerá, tem a inscrição até dia 7 de junho. Tem o processo todo, tem o edital, já está disponível. O processo seletivo contínuo e o vestibular, ambos já têm o edital, já está aberta a inscrição no site, exclusivamente no site esse ano. E a medicina, então, com a nota do Enem, agora no inverno, com 50 vagas. Certo, 50 vagas para o Campus Caxias do Sul, é isso, medicina né? é Campus Caxias. Somente no processo seletivo, utilizando nota do Enem, na área da saúde, que seria o vestibular de inverno, é só para a medicina, né? O resto tem um processo contínuo. Não, e há uma possibilidade de utilização da nota do Enem para os outros também. Medicina sim. Que é a novidade, né? E nos outros tem também a possibilidade de redação. No caso da medicina, é só a nota do Enem, porque compõe, então, todo o quadro de disciplinas que o Enem ele questiona, né? Ele trabalha. E como tem sido nesse período, porque as pessoas podem prestar o vestibular agendado, teve há poucos dias no mês de maio, vai ter agora no mês de junho também, as pessoas têm procurado, como é que tem sido a procura, o movimento na universidade, ele esfriou, baixou em função da pandemia ou ele mais ou menos se manteve? O processo seletivo contínuo, ele é do ano passado para cá, então... Em relação ao ano passado para cá, ele se mantém da mesma forma, né? Claro que a pessoa que fez o vestibular agora em maio, ele vai entrar em disciplinas de agosto. De agosto, já no segundo semestre. Quem fez o vestibular, quem fez o processo em abril, ele conseguiu entrar nas disciplinas de maio e junho. Então, os nossos projetos também se alteraram para poder absorver essas pessoas que estão entrando gradativamente, né? Então, ele não entra numa disciplina que já está em andamento. Ele entra numa que vai iniciar. Então, os projetos foram alterados para isso. Isso que tem que ficar bem claro. Então, não há nenhum tipo de prejuízo para aquela pessoa que entra no processo seletivo durante os meses, né? Diferente da época que era só janeiro ou julho, e aí só tinha aula... Ou era no começo do ano, ou era na metade do ano. E acabou. Não, agora nós temos a entrada contínua e as disciplinas iniciando em datas contínuas também. Então, isso tem acontecido. A Farroupilha aconteceu, agora mesmo depois do início da pandemia nós tivemos alunos entrando nesse sistema de vestibular, já com matrícula feita agora, então ainda eu acho que é cedo para a gente saber se vai esfriar ou não. Por enquanto tem se mantido, né? Certo. Bom, e também com relação a outras programações da universidade, o que a gente pode colocar? Algo aqui para Farroupilha também que está sendo pensado, elaborado? Bom, Farroupilha nós vamos ter a primeira turma de mestrado em Farroupilha a partir de agosto em Ciências da Matemática. Então, é o primeiro mestrado que vem para a Farroupilha? Primeiro mestrado que vem para a Farroupilha, né? Primeiro mestrado que vem para a Farroupilha, era o grande diferencial desse ano, nós estamos trabalhando com isso, né? A ideia é para agosto, então, a turma de mestrado em Ciências da Matemática, que é uma novidade aqui. Farroupilha nunca teve curso de pós-graduação estrito sensu, sempre foi no sentido de especializações, nunca de mestrados e doutorados. Então, é uma novidade. E a UX tem trabalhado muito nessa questão da pandemia em todas as... não só na sua área de abrangência, no ensino, mas nós temos trabalhado com várias frentes que têm beneficiado todas as comunidades. Então, os exames... Os exames para Covid, a UX tem feito, tem sido contratado em Caxias do Sul. E ela pode vir, né, fazer também nas unidades. Nós temos o ônibus que tem vindo, tem circulado e tem feito os exames nas empresas. Então, ele tem tido um alcance bastante grande. Tem a questão do respirador, que ele pode ajudar toda a comunidade, as comunidades que a UX faz parte. Tem também a parte da medicina online.
Então, a pessoa que tem dúvidas sobre sintomas, não quer ir até o hospital, tem medo de ir até o hospital, mas quer saber, ele pode ligar para o centro médico, o médico vai atender, vai dar as primeiras as normas, enfim, vai dar as primeiras indicações, vai encaminhar para o hospital ou não. Então, nós estamos trabalhando com várias frentes em relação à Covid, que estão beneficiando todas as comunidades que a UX faz parte, né? Certo. É, bem abrangente, porque a universidade não se limita somente ao conhecimento, é o seu fim principal, mas eu tenho visto a universidade, por exemplo, a questão dos exames da Covid em Caxias do Sul, o desenvolvimento também de aparelhos dos chamados respiradores em parceria com empresas, e foi muito interessante, eu até entrevistei via online também o professor que coordenou toda a questão da implantação dos exames da Covid-19 em Caxias do Sul, e ele falava toda a estrutura da área da biotecnologia da universidade, dos laboratórios. Então, a universidade é uma entidade privada, é uma entidade comunitária que está a serviço da comunidade, né? Exatamente. E nesse momento da pandemia, houve uma procura e a própria universidade se prontificou e foi buscar ajudar nas alternativas. E tem funcionado isso de uma forma muito forte, né? Olha os exames, o ônibus com os exames circulando, o Frank, que a gente chama que é o respirador, né? Que ele foi batizado de Frank. E então tudo isso tem acontecido, não paramos, né? A gente tem um mote, né? A UX continua em movimento, porque a UX sempre foi em movimento e nós continuamos em movimento. Nós não paramos. Nós tivemos até a inauguração do laboratório de grafeno no meio, né? Da pandemia, no meio né? da pandemia. Então, continuamos tocando, né? Movimento, UX em movimento, né? Sempre. Professora, a gente sabe que a questão da pandemia também está trazendo, já trouxe, provoca e acredito que infelizmente vai provocar ainda maior uma recessão, uma dificuldade econômica muito grande. Essa dificuldade, ela tem gerado a desistência de alunos da graduação, o cancelamento, a suspensão temporária de disciplinas, ou se mantém até dentro de um certo padrão de comportamento de antes da pandemia? Se mantém. O que acontece é que muitas renegociações, né, de disciplinas, algumas disciplinas os alunos preferiram fazer depois, ou ajustes. Isso tem acontecido, sabe? Alguns ajustes eles têm acontecido. Mas desistência não. Isso nos deixou bastante satisfeito, né? Porque os alunos continuam estudando. Nós estamos com o mesmo número de alunos que nós tínhamos no início da pandemia aqui em Farroupilha, né? Então nós mantivemos o número de alunos. Agora, esses ajustes, conforme a necessidade de cada um, são a universidade pontuais. Ela está aberta a conversar com um por um dos alunos e ajudá-los, né, nesse sentido de organização da sua vida, né? Com certeza. Bom, professora, eu quero lhe deixar com as considerações finais. Enfim, antes disso, muito obrigado pela presença aqui, batendo um papo, sempre atualizando as informações da nossa UX Farroupilha. Muito agradecido. Fique com um espaço final para acrescentar algo mais, bem à vontade. Eu quero só agradecer esse espaço, até para é uma maneira da gente também tranquilizar as famílias dos alunos, né, que eles estão tendo as suas aulas, porque os alunos eles estão acompanhando, mas às vezes as famílias ficam angustiadas. Então, muito obrigado por esse espaço, para a gente poder também ter esse contato e alcançar toda a comunidade que a universidade faz parte, colocar a universidade à disposição para aquilo que as pessoas precisarem e que a gente puder ajudar, e dizer que estamos todos torcendo para que esse período passe logo, o mais rápido e que possível. A gente possa voltar, não ao nosso antigo normal, mas descobrirmos, né, uma nova forma, um novo normal. Né? Com certeza. E a Universidade de Caxias do Sul continua em movimento. Que coisa bonita isso, coisa boa. Continuamos em movimento. Professora, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Professora Fernanda Maria Francischini Schmitz foi a nossa convidada hoje aqui na entrevista do dia. Que bom saber que a Universidade de Caxias do Sul continua com a sua programação acadêmica
acadêmica, principalmente com as aulas acontecendo, não temos prejuízos ou grandes prejuízos, apenas uma semana para ajustar, recuperar agora no recesso do mês, da metade do ano, mas no mais tudo tranquilo, os alunos também absorvendo e entendendo e se adaptando para esta realidade das aulas online virtual no mesmo horário que prevê a programação acadêmica das próprias disciplinas, dos cursos que compõem a Universidade de Caxias do Sul. E parabenizar a UX Farroupilha também pela iniciativa de promover as lives. As lives têm se consolidado como um produto novo na comunicação também, e é uma forma da universidade, do campus aqui de Farroupilha, estreitar e comunicar-se com a nossa comunidade, com Farroupilha, enfim, isso eu julgo de uma importância muito grande, de uma valia também muito especial, porque é a universidade que vai mantendo o seu relacionamento. Tudo é novo, mas dentro do novo vamos encontrando os meios e as alternativas também para mantermos e seguirmos com a nossa vida e com os nossos negócios. Nós ficamos por aqui com a entrevista do dia. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição. Permaneçam na TV Serra, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha há um ano. Dia 25 de maio, nós comemoramos nosso primeiro ano e agora vamos já no segundo ano com muitas atividades, com muitas frentes de trabalho também. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro, nosso próximo programa.